E aí, gente? Hoje eu vim conversar com vocês sobre os passos, um pouco ou alguns passos que eu usei pra começar a me transformar depois de tempos sombrios. E eu acho que a gente sente que precisa mudar, né? É uma coisa que você começa a se enxergar e falar, cara, alguma coisa tá errada aqui, eu preciso ficar bem comigo, eu tenho tanta coisa pra viver ainda, porque senão você só vai caindo em um limbo e aí nada mais te agrada, a vida fica sem graça. E naquela época eu queria muito vencer, assim, sabe? Eu queria muito vencer aquela fase. Então eu vou contar hoje um pouquinho dos passos que eu segui pra transformar tudo isso em mim. Eu contei no outro vídeo que eu recebi um conselho de uma amiga, e esse conselho foi assim genial e eu levei pra vida até hoje, né? E eu trago pra minha profissão. O conselho dela era simples, mas me marcou muito. Ela disse: Lei, comece a se arrumar todos os dias, mesmo que você não for sair. E assim, é tão simples e é tão louco, porque fez tanto sentido pra mim e fez uma mudança extraordinária na minha vida. Aí você pode pensar, ai, nossa, você se arruma todos os dias. Gente, tem dia que realmente não dá, né? Tem dia que você tá doente, tem dia que você tá muito mal na bad. Mas eu não me permito, eu tento não permitir com que isso afete o meu cuidado comigo, sabe? Eu costumo dizer pras pessoas que eu sou muito egoísta, que eu penso muito em mim. E essa foi uma das melhores decisões que eu tomei com relação à minha vida. Porque isso faz com que eu me coloque em primeiro lugar sempre, entende? Então no começo era só um exercício que eu comecei a fazer assim pra meio que esparecer, porque eu só chorava, eu tava muito magra e eu me sentia feio o tempo inteiro. E eu falava, as pessoas não olham pra mim, ninguém olha pra mim. Como que eu vou conseguir arrumar outra pessoa se ninguém olha pra mim? Porque eu não via realmente ninguém olhando pra mim. E aí, com o tempo que eu comecei a fazer isso, as coisas foram mudando e eu comecei a me sentir bem. Só que ao contrário do que a gente pensa, e que parece fácil falando aqui, né? Mas cuidar da autoestima dá trabalho, gente. Dá muito trabalho. Porque é um exercício diário. O ser humano, ele vive em constantes oscilações, né? As suas vibrações não são fixas ali, o seu sentimento não é fixo. Você tem diversos sentimentos ao longo do dia. Então tem dia que você vai acordar se sentindo maravilhosa e no outro você vai se sentir uma grande de uma ameba, né? A gente sabe que falar aqui pra vocês, se arruma todos os dias. Nossa, que saco você falar isso. Não, tô falando porque realmente é um exercício. E fazer exercício não é sempre legal. A gente vai pra academia, é legal, é bacana. No frio de 11 graus você sair pra treinar? Não, mas é um exercício que vai te fazer bem, entende? Então, foi isso que eu coloquei na minha cabeça. E aí que eu entendi. O exercício não é se sentir maravilhosa e ficar toda emprequetada todos os dias. Não, gente. O exercício eu vou cuidar de mim, independente do que eu estiver sentindo. Eu sou a prioridade, eu cuido de mim com carinho, eu tenho carinho por mim. Foi isso que eu entendi depois de um tempo. A segunda coisa que eu fiz foi colocar meu corpo em movimento. Por quê? Eu sempre fui magra, né? Eu nunca tive a genética pra ficar acima do peso, eu sempre estive no meu peso. Porque por uma questão de genética mesmo, porque meu pai era super magro e os meus irmãos também. Minha mãe ainda tem uma genética mais parecida com a família dela, mas eu puxei a do meu pai. E aí, na época, eu tive uma outra amiga que falou, Lê, começa a fazer exercício físico, vamos começar a treinar e tal, você vai gostar quando você começar a desenvolver seu corpo. E eu, ai, gente, que preguiça, sério que eu tenho que fazer isso? Sério. Você tem que começar a colocar o seu corpo em movimento, mesmo sendo magra. Porque isso não está relacionado só a peso, está relacionado ao cuidado com você, ao compromisso que você tem com você todos os dias. E aí eu lembro que eu comecei a correr, gente, correr na rua, assim, tipo, sem técnica, sem nada. E parecia que eu tava correndo dos meus problemas. Minha cabeça ficava mais leve, tudo ficava mais. Nossa, eu me sentia incrível no final. E então o exercício físico é uma coisa que eu trago pra vida, obviamente, que é uma coisa também, que é um desafio diário, que eu fico, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que deixar meu corpo em movimento, eu tenho que fazer, eu tenho que não sei o que, sabe? Porque, gente, a vida, sabe, eu gosto muito de pensar e de falar isso, porque assim, a vida não é confortável. Se você esperar que as coisas sejam confortáveis pra você se sentir de um... Não vai.
A vida não é confortável, ela não foi feita para ser confortável. Ela é feita de desafios, ela é feita de metas, de objetivos, ela é feita de altos e baixos. A vida é assim. Uma das mudanças mais consideráveis também, que foi a terceira, né? Foi a mudança no meu guarda-roupa, porque a grande maioria das roupas que eu tinha eram saia e vestido, né? Eu tinha até calça, depois que eu já fui mudando, assim, uma ideia sobre igreja, eu fui comprando calça. Mas eram calças, assim, nada a ver com nada, eu não gostava muito, porque não... Eu fiquei perdida, gente, eu fiquei totalmente perdida. E aí eu lembro de doar todas as minhas saias. Eu doei todas as minhas saias. Se eu fiquei com uma ou duas foi muito, mas eu doei todas, porque eu achava que não combinava mais com a minha versão. Foi uma coisa muito louca, foi tipo uma catarse, sabe? Eu doei tudo e falei, não, agora eu vou começar do zero. Já que eu tô nisso aqui, eu vou começar a fazer pra me tornar aquilo que eu quero. E aí eu comecei a ver umas influenciadoras que eu gostava na época. Tinha a Tássia Naves, a Mari Sade, eu gostava muito. E eu ia vendo os estilos e pegando um pouquinho de cada. E uma coisa que eu fiz que deu super certo, me ajudou muito, foi me permitir errar e descobrir várias coisas. Então, se eu gostasse de um brinco de madeira, eu ia lá e comprava esse brinco, independente se você achasse bonito ou não, se alguém achasse. Eu falei, não, eu falava, gente, eu gostei, eu vou usar. E aí, aquilo hoje em dia já não faz mais sentido, mas na época eu fui comprando aquilo que eu achava, entendeu? Então um dia tava parecendo borro chique, no outro tava mais clássica, e assim foi indo. Até eu encontrar aquilo que realmente não é isso aqui. E isso não é sobre você ficar na caixinha, tá? É sobre você se encontrar de maneira que você fique confortável em você. E aí eu comecei a perceber que estilo era mais do que estética, né? Aquilo estava começando a interferir na minha vida, na forma com que as pessoas me olhavam, nas minhas relações, no meu trabalho e tudo mais. Então, se você tá aqui nesse vídeo se sentindo um pouco perdida ainda na vida, né? Depois que sai de um relacionamento, de coisas que a vida coloca aí que acontecem, eu já estive nesse lugar. E se eu tivesse que te dar um conselho hoje começa pequeno, sabe? Começa pequeno e vai se permitindo. Coloca uma roupa que te represente, tenta se arrumar todos os dias, vai caminhar, vai começar a fazer exercício físico, começa a ser um pouquinho egoísta, sabe? Porque as mudanças mais loucas da minha vida não começaram quando tudo tava bem. Sempre foi no caos, sempre foi. Sempre foi no caos. Foi assim quando eu comecei a fazer transição de carreira, foi assim com tudo. Sempre foi no caos. Eu acho que as mudanças mais significativas das nossas vidas acontecem quando a gente tá maluca, sabe? E aí, aos poucos, você começa a voltar pra você. Se esse vídeo fez sentido pra você e você tá passando por alguma mudança ou já passou, conta aqui pra mim nos comentários. E a gente se vê no próximo. Um beijo.